Então, vamos para mais uma aula aqui do 6º ano sobre o povoamento da América. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Bom, as pesquisas arqueológicas, né? A arqueologia, que é a ciência que estuda os vestígios de sociedades que muitas vezes viveram há muito tempo atrás, né? Em um passado bastante remoto. Então, a ciência arqueológica, ela constatou pela descoberta de fósseis, né, e outras evidências que o ser humano, os primeiros hominídeos, né, eles se originaram na África, surgiram na África. E de lá é que houve uma migração para outros continentes. Europa e Ásia primeiro, e América, Oceania foram dos últimos continentes a ser povoados, certo? Há várias teorias sobre o povoamento da América, sendo que duas hipóteses, né? Hipóteses aí, então, são probabilidades bastante grandes de povoamento, tá certo? Do continente. A primeira hipótese é que os primeiros habitantes chegaram à América por terra, tá? Há mais ou menos 10.500 anos atrás, atravessaram o Estreito de Bering, que é situado aí entre a Sibéria, atual Rússia, e o Alasca, atual Estados Unidos. Essa travessia se deu quando houve aí a era glacial, né? Grande parte dos mares estava congelado e aí formou-se uma ponte de terra e gelo e foi possível passar de um continente a outro. Aqui nós temos um mapa mostrando justamente o ser humano saindo da África, uma parte indo para a Europa, para a Ásia, né, e atravessando o Estreito de Bering e daí se espalhando da América do Norte, América Central e América do Sul. E aí nós temos mais, pelo menos duas teorias aqui, né? Olha só, lá da Oceania, esses seres humanos teriam vindo em pequenas canoas para a América do Sul, né? E também existe a teoria de que foram da Malásia para a Polinésia, as ilhas da Polinésia, e daí teriam chegado no norte da América do Sul. Quer dizer, mais uma terceira hipótese. Então, vemos que muitas e muitas vezes nós não teremos aí apenas uma única ocupação da América, né? Então, olha só, essa segunda hipótese. Eles chegaram à América vindo por mar, né, através da Oceania, atravessando o Oceano Pacífico e de ilha em ilha em pequenas embarcações. A hipótese Malaio-Polinésia, ela não é muito aceita, mas ela seria uma terceira hipótese ainda, mas mesmo assim, né, nos mostra que habitantes mais aí com características dos aborígenes do continente da Oceania teriam chegado aqui na América. Bom, então é possível ter todas essas combinações em relação ao povoamento da América, né? Então, há ainda outras hipóteses de que os primeiros habitantes teriam chegado há cerca de 30 mil anos atrás, de que os povos africanos teriam chegado no Brasil há cerca de 11.500 anos atrás. Como nós falamos, as duas primeiras hipóteses são as mais aceitas, mas não se pode descartar as outras, né? Então, os arqueólogos, eles foram encontrando hipóteses acerca do povoamento da América por meio dessas pesquisas em sítios arqueológicos, né? Então, sítios arqueológicos que podem ser escavações, podem ser cavernas, poderia até ser o fundo do mar, né? Enfim, ruínas também antigas, mas aqui na América foram principalmente aí escavações, né, e cavernas que foram encontradas. Então, essas evidências comprovam as teorias que foram levantadas a respeito do povoamento da América. Nós vemos aí, acima aí do slide pontas de projéteis encontradas no sítio arqueológico de Clovis, né?
Então, no Novo México, sul dos Estados Unidos, arqueólogos descobriram esses artefatos, ossos de animais, mostrando que esses povos viviam da caça e da pesca de cerca de 11.500 anos atrás. O sítio arqueológico de Clovis, né, a cultura Clovis, ela confirma essa passagem pelo Estreito de Bering. Um outro sítio arqueológico é o de Monte Verde, no Chile, bastante importante esse sítio arqueológico. Ali foram encontradas pinturas rupestres, pontas de lanças feitas de pedra, restos de fogueira, objetos de madeira, plantas medicinais, osso de mastodonte, um animal pré-histórico, e até pegadas humanas, que revelam a presença de grupos que teriam vindo pelo Oceano Pacífico há cerca de 12.500 anos atrás. Então, o Estreito de Bering, segundo essa teoria, não teria sido os primeiros habitantes da América, né? A América já teria sido ocupada antes da passagem do Estreito de Bering. E os arqueólogos descobriram ainda mais coisas nesse sítio arqueológico. Na imagem de cima são pedras lascadas de 18.500 anos atrás, quer dizer, um povoamento ainda mais antigo, tá? Também em Piedra Museu e Los Toldos, tá? Também na América do Sul, foram descobertas pinturas rupestres, instrumentos de caça de 13.000 anos atrás, além de restos de animais extintos há mais de 10.000 anos. Então, olha só, já dá um povoamento mais antigo do que os arqueólogos imaginavam. No Brasil, também tivemos descobertas muito importantes. Na década de 1990, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, Walter Neves e sua equipe encontraram um crânio de aproximadamente 11.400 anos atrás. O crânio aparece aí em cima e foi feita uma reconstituição em computador. E a reconstituição aparece do lado do crânio, né? Você percebe que é uma mulher, né? Então batizaram-na de Luzia em homenagem a Lúcia, aliás, o fóssil mais antigo de hominídeo que foi descoberto na África, né? Que foi batizado de Lucy, tá? Então Luzia é uma homenagem a ela. Essa descoberta fez revelações bem importantes. Por exemplo, a de que povos africanos estiveram no Brasil por esta data, 11.400 anos atrás, teriam vindo pelo Oceano Atlântico. Então, olha só, feições negroides são de povos africanos ou povos da Austrália, mas é mais provável que sejam povos africanos, né? Então, nós temos aí várias ondas migratórias para o continente americano. Também no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, né, existe um parque nacional, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, uma área de preservação. Há mais de 1.000 sítios arqueológicos ali, né, em torno de uns 100 aí abertos à visitação, vale a pena visitar o local, tá? No sítio do Boqueirão da Pedra Furada, a arqueóloga Niede Guidon e a sua equipe descobriram restos de carvão, né? Então restos de fogueira e artefatos de pedra de 50.000 anos atrás. Será que a presença humana no continente, então, remonta a esse período, 50.000 anos atrás? Será que é tão antiga assim? Bom, o grande problema dessa descoberta é que Niede Guidon não encontrou fósseis humanos, nem fósseis, nem esqueletos, que comprovem essa ocupação humana. Os restos de fogueira podem ter sido produzidos por raios, né, de forma espontânea, certo? Então, ficou uma polêmica em torno das descobertas de Niede Guidon. Uma parte da arqueologia apoia essa ocupação de 50.000 anos atrás, a outra parte não apoia, tá? Mas há sítios arqueológicos no local com pinturas rupestres de 17 a 20.000 anos atrás. Então já é um povoamento mais antigo do que o do sítio arqueológico de Clovis, né? Uma das pinturas rupestres está mostrada acima e ela mostra uma cena de caça, né? Você pode ver aí animais, tá?
e caçadores aí em busca desses animais. Bem, outro sítio arqueológico que tem no Brasil, né, são os sambaquis, tá certo? Os sambaquis são montes de conchas, tá, que estão aí no litoral brasileiro, né? A boa parte deles foi destruída, na verdade. Os sambaquis, eles são de 11 mil anos atrás. Nesse momento, a elevação da temperatura do planeta fez as geleiras irem descongelando e subindo o nível dos oceanos. Então, muitos povos passaram a se instalar no litoral do Brasil, desculpa, desde o Nordeste até o Sul. E eles se alimentavam de peixes e frutos do mar e acabaram se tornando sedentários por isso, certo? Mesmo sem realizar agricultura, eles eram sedentários, ou seja, fixos nesse local, não estavam mais se deslocando, não eram mais nômades. Nesses locais, aliás, eles formavam esses montes com conchas, que são os restos, né, desses alimentos, mas também eles usavam artefatos, colocavam restos de artefatos ali que eles não usavam mais, e enterravam os seus mortos ali. Foram encontrados esqueletos, como você vê acima. Então, isso mostra aí que esses povos enterravam os seus mortos. Os sambaquis são também uma espécie de cemitério, certo? O que essas descobertas, então, mostraram sobre os primeiros habitantes da América, né? Elas revelaram que eram povos nômades, estavam sempre se deslocando em busca de recursos como a caça, a pesca, né? Mas já sabiam utilizar o fogo, já faziam acampamentos com galhos, folhas, peles de animais, ou então habitavam cavernas. Tinha uma forma de vida mais coletiva, onde os bens eram distribuídos igualmente entre todos. São sociedades igualitárias, como era o caso dos povos nativos do Brasil, chamados indígenas. Na América Central e na região dos Andes, onde vão se constituir impérios como o Azteca, o Maia e o Inca, é que há uma exceção, né? Há uma sociedade hierarquizada, onde alguns cultivam a terra, os camponeses, alguns detêm a posse da terra, né, os nobres, e havia comércio, então criou-se a camada dos comerciantes. Bom, também as descobertas já realizadas mostram que a agricultura passou a ser praticada no Brasil e em outras regiões há mais ou menos 7 mil anos atrás. No Brasil se destacou o cultivo da mandioca, que os portugueses vão encontrar já esse cultivo aqui entre os povos indígenas, né, quando eles chegam em 1500. Há cerca de 2 mil anos, houve uma tradição ceramista no Brasil, né? Povos aí que passam a não apenas fazer agricultura, mas já tinham instrumentos de pedra polida mais elaborada e usavam potes de cerâmica. E por que os potes de cerâmica? Um dos usos é o armazenamento de alimentos, né? Que conserva aí por mais tempo. Então, na região da Amazônia, por volta de 1000 a.C., já se fazia esse cultivo, por exemplo, da mandioca e de outros produtos, e foram encontradas evidências de culturas bastante complexas, como a da ilha de Marajó, onde aqueles habitantes já faziam morros artificiais para proteger as suas casas das cheias dos rios, também tinha uma organização complexa, né? E as peças de cerâmica mostram a grande habilidade artística desses povos. Aqui nós vemos aí a cerâmica marajoara, ela tem elementos geométricos, né? Então eles usavam bastante essa forma de desenho geométrico, usavam bastante o preto, o vermelho e o branco, né? E a gente pode perceber que há realmente uma grande elaboração artística nesses instrumentos, tá certo? Bom, então nós vamos ficando por aqui, né, em relação aí ao povoamento da América, as evidências que foram encontradas. Espero que tenha ajudado vocês, que não tenham ficado maiores dúvidas. Qualquer coisa aí estamos à disposição para tirar dúvidas por todos os nossos meios, né, que já existem atualmente, né? Ainda bem, tá certo? Podem também deixar o like, podem também colocar algum comentário aí no canal do YouTube, onde esse vídeo vai estar, tá bom?
Muito obrigada.